E aí, pessoal, tranquilo? Vamos ver agora então as proteínas fibrosas, entendendo que essas proteínas podem ser divididas em dois grandes grupos. As proteínas fibrosas, que geralmente são insolúveis na água, e as proteínas globulares, que são bem solúveis em água. Então nós conseguimos observar aqui nesta animação à esquerda o modelo estrutural do colágeno, que é uma proteína fibrosa, a queratina também é, e à direita nós temos o exemplo de uma principal proteína globular, bem famosa, né, chamada de hemoglobina, que está dentro das hemácias e faz lá o transporte de gases. Então esta classificação entre fibrosas e globulares, essas globulares então a gente tem como exemplos várias enzimas, proteínas plasmáticas, né, tem este formato arredondado. Então essa classificação foi elaborada a partir de técnicas como cristalografia de raio-x, ressonância magnética nuclear, que permitem então que a gente tire retratos microscópicos destas proteínas, revelando então a sua forma. Então essas proteínas fibrosas são geralmente insolúveis e bem resistentes, que estão relacionadas às suas funções. A gente vê à esquerda ali um retângulo verde, então essa é uma proteína fibrosa, e à direita, esse círculo azul, nós temos uma proteína arredondada chamada de globular, que é solúvel em água. Então, por isso, mesmo proteínas que pertencem a esta classe, no caso as fibrosas, geralmente possuem funções relacionadas a proteínas estruturais, de forma, de defesa e proteção. Então, olhando para as fotos acima, tente imaginar onde poderíamos encontrar grandes quantidades de proteínas fibrosas, estas insolúveis, relacionadas então à forma, defesa, proteção, sustentação. Vamos observar aqui as imagens. Nesse lagarto aqui que vocês estão vendo, onde é que a gente pode ter proteínas fibrosas? E já imaginem qual tipo de proteína. Logo, logo já passo a resposta. Vamos ver mais uma. Aqui é um tucano ou uma arara? Não sei. Mas onde é que vocês acham, nesta imagem aqui deste animal, onde é que tem uma proteína fibrosa? Em grande quantidade. Bem aparente. Aqui acho que é mais fácil, né? Todo mundo consegue entender onde é que tem uma proteína fibrosa aqui, ou no caso duas proteínas, no dedo e nas unhas, e qual são elas. Aqui, será que tem colágeno? Será que tem queratina? Será que tem proteína globular? Aqui o exercício é para a gente entender as proteínas fibrosas, ok? E aqui, tem alguma proteína fibrosa? Onde será? Vamos ver então. E aqui, pessoal? Vamos analisar. O lagarto lá tem queratina nas garras, uma grande quantidade, relacionada às suas funções, né, que esse animal realiza. Então essas proteínas fibrosas podem ser encontradas na pele de animais, nos cabelos, nas unhas, na lã, nas penas, nas garras, nos ossos e até mesmo em chifres, conferindo então uma sustentação estrutural ou protetora. Essas são as funções das proteínas fibrosas, insolúveis. Eu vou chamar de tucano esse bicho aí. Queratina no bico dele ali. Aqui, ó, nas unhas a presença da queratina e ali nos dedos, tecido conjuntivo, colágeno. Então tem duas proteínas fibrosas nesta imagem. Aqui colágeno nos dentes e nos ossos também, essa proteína, principal proteína do tecido conjuntivo, produzida principalmente por fibroblastos. Outras células também podem produzir, e tem vários tipos de colágeno. Tem vários tipos, de 1 até 19. Então vai depender da sua organização e também da sua localização. Aqui, acho que é um siri, né? Nessas garras tem queratina. Aqui
Touro? Ah, eu tô mal de identificação desses bichos aí. Acho que é um touro. Boi é castrado, né? Ah, se tem algum biólogo aí, vão me matar. Mas eu sou biomédico. Não posso ser ignorante nessa parte aí. Me ajudem. Queratina, ali nos chifres e nos cascos do touro, chama de touro. Então, exemplos de proteínas fibrosas: queratina, colágeno, a fibroína da seda. Sabe aquela teia de aranha que a gente vê assim contra a luz, ou mesmo sem luz a gente consegue ver aquilo? Aquilo tem principalmente esse tipo de proteína insolúvel, que é a fibroína da seda, tá? É o principal constituinte. Agora eu quero mostrar para vocês, em mais detalhes, o colágeno, tipos e ocorrência. Que tecidos você acha que precisam resistir à tensão? Vamos observar aqui. Olha só. Claro, um dos lugares que precisam ser resistentes à tensão é o tendão, a linha azul. Ó. Então, para isso, este tecido necessita ser rico em fibras resistentes às forças de tração, como os colágenos fibrilares. Então, são moléculas de colágeno que se agrupam em feixes paralelos. Vai ficar mais claro agora. Ó. Olha a organização das fibras de colágeno no tendão. Elas ficam dispostas paralelamente umas às outras. O tendão possui muita resistência à tração, no sentido longitudinal. Você entendeu por quê? Ora, as fibras estão sempre orientadas em um único sentido, o da força de tração. Então, dependendo da organização deste colágeno, ele vai estar presente em diferentes locais do nosso corpo. O colágeno está presente, por exemplo, desde os vasos sanguíneos até os tendões, como a gente está vendo aqui, e em vários outros locais também. Você consegue identificar no seu corpo outro tecido resistente que não seja tão elástico quanto os tendões? Muito bem, tecido ósseo, que a gente está vendo aqui na animação. Vamos lá? Agora pense, como será que estão organizadas as fibras de colágeno nos ossos? Observe, as fibras estão organizadas em camadas. É uma organização parecida com um compensado de madeira. Olha, aqui a gente tem umas toras, aqui outras toras, aqui outras toras, aqui outras toras, e elas estão em sentidos não paralelos. Cada camada está disposta transversalmente à anterior. Entendeu porque a elasticidade é diminuída? Não há orientação paralela, diferente dos tendões, nestas fibras aqui de colágeno presente, então, nos ossos. Também podemos encontrar esse tipo de organização na córnea do nosso olho. Também tem colágeno. Você está lembrado da lâmina basal? Olha só, está aqui a lâmina basal. É a matriz extracelular que, entre outras coisas, sustenta o tecido epitelial. Você sabe que tipo de colágeno encontramos lá? Olha só. Observe que o colágeno encontrado nas lâminas não forma fibras. Podemos encontrar colágenos formadores de rede, como por exemplo o colágeno tipo 4. Lembra que eu falei que tinha até o 19? Esse aqui é o colágeno tipo 4, que é o componente ali das lâminas basais. Esses colágenos formam um tapete de filamentos entrecruzados, que vão dar sustentação ao tecido epitelial. Aqui dá para ver o colágeno com orientação multidirecional. Então, notem como é diferente os tipos de colágeno em relação à sua organização. E aqui estão os créditos desta animação. E nós vamos entrar agora mais em detalhes falando do colágeno. Então, a gente viu aqui a sua relação com a grande quantidade, principalmente do colágeno tipo 1, mas você tem ideia de onde podemos encontrá-lo? A gente viu ali nos ossos, essa proteína está presente também na pele. Você consegue imaginar o quanto de colágeno existe no nosso organismo? Pois sabe que esta proteína
é a mais abundante nos mamíferos. Chega a corresponder a aproximadamente 25% da massa de proteína corpórea. Os colágenos exercem uma função muito importante, contribuindo para a integridade estrutural dos tecidos. Então, a gente está vendo aqui na balança, né, aproximadamente 25% da massa proteica é colágeno. E nestes diferentes tipos de colágenos em diferentes localizações. Os colágenos não são todos iguais, como nós já vimos. Além de haver diferenças na estrutura primária das proteínas, também existem diferenças na forma como a proteína se organiza. Por causa dessa diferença na forma de organização, podemos dividir em 3 grandes grupos. Os formadores de fibrilas, aqui, estão vendo? Colágenos tipo 1, 2 e 3. Associados a fibrilas. Colágeno, então, tipo 4 e tipo 12. E formadores de rede. Colágenos tipo 4 e 7. Ok? Aqui estão esses 3 grandes grupos. Vamos conhecer, então, a estrutura geral dos colágenos? Observem a imagem. Cada molécula de colágeno é formada por 3 cadeias. Cada cadeia ali, ó, a vermelha, a verde e a azul, é chamada de alfa. Essas 3 cadeias se organizam na forma de uma tripla hélice. Você sabe como é uma tripla hélice? Vamos ver. Então, viram ali as cadeias alfas? Observe a tripla hélice. Você notou como as 3 cadeias alfas se organizam para formar uma tripla hélice? Você sabe como é possível formar essa estrutura? Esse tipo de organização só é possível, então, uma particularidade da estrutura primária, é aquela sequência de aminoácidos da proteína, que está codificada lá no nosso DNA. Então, a gente consegue unir cada aminoácido a partir das ligações peptídicas. Você sabe que particularidade da estrutura primária permite a formação desta tripla hélice? Ora, as cadeias alfas são ricas nos aminoácidos prolina e glicina. Você sabe por que a presença deles é importante na formação dessa tripla hélice? A glicina é o menor aminoácido, permitindo que as cadeias alfas fiquem bem próximas. Então, aqui está a representação da glicina. Então, ali em azul vocês estão vendo a representação do grupamento amino. Em vermelho representa o grupo carboxílico. E aquela parte ali que está ligada ao carbono alfa, bem central ali, que está em branco, um para trás e outro para frente, representa os hidrogênios. Então a cadeia lateral da glicina é muito pequena, ela só tem um hidrogênio, ok? Por isso que ela é o menor aminoácido. E a prolina, que tem essa estrutura aqui, ó, ela tem um anel chamado de imino, que ajuda a estabilizar essa tripla hélice. Então, a estrutura do colágeno repete esses aminoácidos prolina e glicina. E além disso, ele sofre modificações pós-traducionais, no qual são hidroxilados. E aí envolve a participação da vitamina C como cofator da prolil hidroxilase e da lisil hidroxilase. Se eu não tiver vitamina C, por exemplo, uma deficiência bem grande de vitamina C, eu vou ter prejuízo na síntese de colágeno. E isso acaba causando, então, uma doença chamada de escorbuto. Algumas vezes podemos encontrar colágenos que não formam uma tripla hélice perfeita. Por que será que isso acontece? Vou clicar aqui em uma das cadeias para ver um exemplo. Está enovelando as cadeias alfas, e aquela verde ali não está perfeita, né? Você notou que existe uma imperfeição na hélice tripla? Vou clicar aqui na dupla para descobrir essa imperfeição. Veja, nesses casos acontecem interrupções na sequência de glicinas, aquele que tem o aminoácido é bem pequeno devido ao hidrogênio. Como não formam a tripla hélice perfeita, estas cadeias alfa são incapazes de formar fibrilas.
Então existem algumas doenças relacionadas à síntese defeituosa de colágeno, que pode ser por uma síntese numa menor quantidade, bem como através de mutações. Então eu posso ter substituições, por exemplo, dessa glicina, que é esse aminoácido pequeno e dá essa característica de tripla hélice, e botar um aminoácido que tem uma cadeia lateral muito grande. Isso causa problema. Doenças relacionadas à síntese defeituosa de colágeno. Me fugiu o nome agora. Osteogênese imperfeita, desculpe. Osteogênese imperfeita está relacionada então com uma mutação e substituição dessa glicina. E também outra, talvez vocês já ouviram falar, não pelo nome que é meio esquisito, que é a chamada síndrome de Ehlers-Danlos. É que dá uma elasticidade à pele muito grande. Então pessoas, né, que têm essa síndrome muitas vezes na história acabavam trabalhando em circos e algo do gênero devido às suas capacidades, né, em relação a essas mutações na proteína de colágeno. Coloquem no Google aí, síndrome de Ehlers-Danlos. O Google mesmo vai corrigir isso que eu comentei, e daí vai aparecer ali no Google Imagens essa capacidade de elástica muito grande. E por fim nós temos uma proteína chamada de elastina. Aqui eu não tenho nenhuma animação sobre a elastina, então vou falar neste momento. A elastina, ela dá a capacidade de elasticidade, elastina, elasticidade das nossas artérias, né? Uma grande pressão, por exemplo, da aorta, ela precisa aumentar e diminuir, né? Devido ao aumento e diminuição da pressão, ok? Então, dessa capacidade de elasticidade a artérias, a grandes artérias, e também essa proteína elastina é importante nos nossos pulmões, também relacionada à elasticidade, quando a gente inspira e expira. Então, ela consegue dar essa capacidade elástica que é fundamental em muitas funções fisiológicas do nosso corpo, ok? E uma correlação com a elastina bem interessante é no tabagismo. Uma pessoa que fuma, ela vai acabar ativando uma enzima chamada elastase. A elastase é uma enzima que corta a elastina. Vai ter essa capacidade de inspirar e expirar uma pessoa que fuma? Diminuída, né? Porque ativou uma enzima chamada elastase que cortou a elastina. Como é que eu vou ter essa elasticidade? Vou ter uma elasticidade diminuída. Eu posso ter daí um enfisema pulmonar e outros distúrbios pulmonares. Certo, pessoal? Até mais!